Fala galera, bem-vindo a mais um Água, Café ou Chopp Gelado. E olha que coisa, você vê que a coisa tá ficando séria quando o convidado corta o cabelo pra vir no programa, coloca uma roupa nova e se arruma todinho. Que coisa, hein? Olha onde a gente chegou. Hoje o programa é com o meu amigo Gabriel, o cara da fotografia do vídeo imobiliário. Gabriel, se apresenta aí pra nossa audiência e muito obrigado por aceitar o convite pra vir tomar um chopp aí com a gente. Beleza, Felipe. Eu que agradeço o convite. Sou fã do seu trabalho, o trabalho que você vem desenvolvendo há muito tempo no mercado imobiliário. E é uma satisfação para mim participar aqui do episódio e tal. Bom, eu sou Gabriel Melo, sou corretor de imóveis desde 2008. Não conto mais quantos anos, mas já faz mais de 10. E trabalho em Suzano, aqui na Zona Leste de São Paulo, né? Você sempre comenta, né? Para quem não é daqui de São Paulo, não conhece a Zona Leste, onde é e tal, fica uns 30, 40 quilômetros da capital. Pertinho, né? Pertinho. Da capital é pertinho. Uma cidade da região metropolitana. E trabalho com imóveis de médio e alto padrão. E venho há muito tempo estudando fotografia para aplicar na minha profissão, né? E vim aí bater um papo, conversar não só sobre isso, mas sobre o mercado imobiliário. Show, muito obrigado. A gente se conheceu há um tempo atrás, inclusive você teve, e agradeço mais uma vez, a oportunidade de dar um treinamento aqui para os nossos corretores, né? Você é um cara que costuma dizer que dá treinamento de fotografia com aquilo que o corretor já tem na mão, o cara não precisa fazer um upgrade, comprar um celular de última geração, é apenas ele conseguir ter um olhar um pouco mais qualificado usando o celular ou o material que ele já tem disponível, né? E como que é para você? Depois a gente vai voltar um pouco mais para falar sobre como você chegou no mercado imobiliário, enfim, a sua evolução dentro disso. Sim. Mas como que é para você passar por tudo isso e hoje poder compartilhar um pouco com o corretor de imóveis? Legal. Sim, eu entendi, né, de tudo que eu estudei sobre fotografia. Eu não sou fotógrafo. Muita gente às vezes me apresenta, ele é fotógrafo imobiliário e tal. Eu não sou fotógrafo, eu sou corretor de imóveis. É da corretagem, né, do mercado imobiliário que eu tiro o ganha-pão, né, a comida dos meus filhos e tal. E eu uso a fotografia para vender mais imóveis. Então eu estudei muito tempo, fiz vários cursos sobre fotografia para o mercado ou fotografia de maneira geral. E eu entendi que a qualidade da foto, ela é 80% do fotógrafo e, sei lá, 10% de luz e 10% do equipamento. Então, eu, né, mostro para os corretores que ele tendo um olhar profissional, teoricamente profissional, né, que com as técnicas de um profissional, de um fotógrafo profissional, ele consegue sim fazer boas fotos com o equipamento que ele tiver. Seja um celular básico, seja um celular de última geração, ou seja uma câmera profissional e tal. Não adianta ele pegar uma câmera super profissional, com uma lente super adequada. Se ele não tiver a técnica, ele vai chegar no imóvel e vai fazer a foto como todo mundo faz, né? Como sem técnica, no caso. Então, Sim. a técnica é fundamental para ele fazer uma boa foto. Primeiramente é o corretor, né? Ele entender que ele precisa se qualificar, né? Sim, com certeza. Acho que é o ponto-chave. E depois entender que o melhor que ele tem é aquilo que ele tem disponível hoje, né? Sim. Para ele chegar num ponto mais avançado, ele precisa usar o que ele tem de equipamento e o que ele tem de disponível para ele para poder chegar num iPhone, num Samsung um pouco melhor, né? Exatamente. Porque a gente vê que os profissionais eles costumam olhar pela janelinha, falar, mas o cara ali tem um celular, tem um gimbal, é por isso que não, cara, o que eu dentro do que eu tenho hoje posso fazer para ter uma boa qualidade, né? A gente estava até brincando falando do Eduardo, que é um convidado que teve também aqui num podcast muito legal. Se você ainda não viu, volta aí a uns 2, 3 episódios. O Eduardo tem uma história bem bacana. E ele faz os condomínios de alto padrão lá próximo da sua região, no Arujá, no Aruã. Uhum. E ele estava fazendo venda trabalhando com Uno, né? Sim. Eu falo isso porque eu venho trabalho de Fusca, né, cara? Eu gosto muito de carro antigo. E é aquilo, cara. Do mesmo jeito que o Fusca me traz, outro carro também me traz, né? Então, assim, cara, tira essa crença de que você precisa de um material muito bom, de um equipamento muito bom.
pega o que você tem hoje, entenda a técnica, entenda como que você pode usar esse equipamento que você tem para fazer boas fotos, não é isso? Exatamente. E quando eu comecei a pesquisar, tentar estudar, buscar conhecimento sobre melhorar a fotografia, eu via muita gente falando sobre o que eu precisava comprar. Ah, você tem que ter uma câmera X, você tem que ter uma lente Y, você tem que ter uma grande angular e tal. E muitas vezes eu ia lá, né, fazia um investimento, comprava o equipamento errado, porque eu não sabia utilizar, e sem a técnica, né, por mais que você tivesse um equipamento bom, não surtia efeito, não ficava legal. E aí Ou queria sair então, comprando tudo, né? exatamente. Ou então, eu vou comprar um tripé. E andava com o tripé no carro e chegava na hora de fazer as fotos, não usava o tripé. Ou, sei lá, a gente vê aí, tipo, o TikTok que explodiu no mundo inteiro, né? No Brasil também, uma febre e tal. Os melhores, os TikTokers aí que tem mais envolvimento, engajamento e tal, não tem um super equipamento, não tem uma super câmera. Eles fazem com o que tem disponível. Eles são criativos, né? Exatamente, a criatividade. Então não adianta nada você ter um super equipamento se você vai no imóvel e não tira uma foto, né, no ângulo adequado e tal. Eu sou da teoria de que o feito é melhor do que o perfeito. Sim. Então é melhor você ir lá e fazer o seu material do que ficar esperando, quando eu comprar isso eu vou fazer, quando eu tiver tal equipamento eu vou fazer diferente. Já começa agora que... Eu sou da teoria do que o feito é melhor que o perfeito para você sair do lugar e depois você vai em busca do perfeito, né? Exatamente. Põe o avião para decolar, depois você corrige a Sim. rota. É porque tem gente que não quer fazer porque acha que não tá no momento. Exatamente. E aí aquela pessoa começa a falar, mas nossa, fulano deu sorte. Não, cara, o cara só fez, Sim. né? Ou às vezes falar, pra você é fácil, tem um iPhone, tem um isso, tem aquilo. Não sabe que, tipo, o que foi construído foi feito antes de ter o iPhone, né? A gente sempre vê histórias do mercado imobiliário que, tipo, a pessoa se espelha em um fulano porque ele é bem sucedido. Quando ele começou no trabalho a se dedicar, ele não era bem sucedido, né? Ele conseguiu isso numa carreira de trabalho. Então, De um tempo atrás, né? não é, né, como você falou, o carro, não é o celular, não é a roupa que vai fazer o profissional, é a atitude que ele tem no dia a dia. Exatamente. Você falou em TikToker. Gabriel tem TikTok? Tenho. Como que é pra você o resultado do TikTok? Cara, eu não consegui um resultado expressivo ainda, porque eu não consigo me dedicar tanto assim à rede social. Eu entendo que para você ter um bom desempenho, você tem que estar lá o dia todo, né, postar vários vídeos por dia e tal. E meu Instagram tem um bom resultado, mas é uma bagunça, né? Então, dá na telha, eu vou lá e posto, não tenho horário certo, não tenho ninguém que cuida do meu Instagram, eu que faço tudo. Às vezes estou no imóvel, gravo um stories lá, tô aqui, vim mostrar esse imóvel e tal. E no Instagram funciona legal, mas no TikTok a dinâmica é diferente. Mas eu tenho visto vários corretores com resultados expressivos no TikTok. O pessoal fala que só tem criança, só tem isso e tal. E corretores fechando venda, né? Fazendo relacionamento através do TikTok e trazendo venda para dentro de casa. Show, show. Conta um pouquinho pra gente aí como que o Gabriel chegou nesse mundo do mercado imobiliário. Quando eu era criança, eu sonhava ser corretor, né? Eu acho que essa, ninguém... essa é boa, viu? Ó, eu não sei se ninguém, mas a gente tem um corretor aqui, inclusive ele já fez uns 2 programas com a gente aqui, Sim. o Vando, e a filha dele fala que quer ser corretora de imóveis, cara. Mas porque tem um corretor na família, né? Sim. Quando não tem, eu acho que nenhuma criança pensa, né, em ser corretora no futuro e tal. Diferente de muita gente do mercado que entrou vislumbrando altos ganhos e tal, eu estudei o mercado para entrar, mas de uma maneira um pouco diferente. Eu trabalhava no Paraná, eu sempre trabalhei como corretor em São Paulo, né, São Paulo capital, e agora aqui em Suzano. Mas antes de entrar, eu trabalhava no Paraná, na cidade que chama Ponta Grossa. Eu era vendedor de mármore e granito, visitava a obra, tirava medição e tal. E eu tinha, assim, um sonho, uma ambição de trabalhar em São Paulo. Então eu cadastrei vários currículos como vendedor, né, como profissões ali voltadas para a construção civil, né? Sim. Que era o que eu fazia e tal. Representante comercial e tal, e coloquei o endereço de São Paulo. E aí uma agência de emprego me ligou, e o telefone era 43, né, 42,
Aí a pessoa falou, seu telefone é 42, mas seu endereço é aqui em São Paulo, né? Queria agendar uma entrevista com você e tal. Ela me explicou mais ou menos como que era o trabalho de corretor, não conhecia nada. E era a oportunidade que eu tinha para trabalhar aqui em São Paulo, né? Uma Então, imobiliária de lançamento? imobiliária de lançamento, na Elite Lar, que é um braço da Elite Brasil, né? Elite Brasil, acho que tem até hoje, em São Paulo, capital. A Elite Lar era um braço que trabalhava com o Popular. Que hoje é o Casa Verde e Amarela. Isso, trabalhava com Minha Casa Minha Vida e tal. Fizemos alguns lançamentos de lotes também. Mas na época que eles me ligaram e me convidaram para trabalhar, eu não conhecia o mercado, não sabia nada do mercado. E aí eu comecei a despertar a curiosidade, né? Falei, vou conhecer o mercado, vou estudar um pouco e tal. Fui em alguns clientes meus, da parte de mármore e tal, que eram construtores, né? E perguntava, como que é o mercado e tal. Aí um dono de uma construtora falou, esse prédio que você está vendendo aqui foi todo vendido. E os corretores, né, estão bem de vida e tal, o mercado está aquecendo e tal. Isso em 2009, mais ou menos? 2008. Quando o mercado estava pegando fogo. Na verdade, essa contratação foi em 2007. Tá. Porque eu comecei em janeiro. Comecei a estudar, tal, conversei com várias pessoas. Conversei com um dono de uma imobiliária que tinha... Ele tinha, sei lá, 20 carros andando na cidade e adesivado da imobiliária. Eu falei, vou procurar esse cara aqui. Ainda no Paraná? No Paraná, morava lá, trabalhava lá. Eu falei, eu vou conversar com esse cara, entender por que ele tem tanto carro assim na cidade, né? E aí sentei lá com ele, era meu cliente também, sentei com ele, conversei. Ele me explicou mais ou menos o mercado e ele falou, mas você vai trabalhar onde? Pô, você quer trabalhar? Trabalha aqui comigo. Eu falei, não, a proposta de trabalho é em São Paulo. Ele falou, cara, se aqui é bom em São Paulo deve ser maravilhoso, porque lá o dinheiro rola, não sei o quê, aquele papo de pessoal do interior. Aí eu falei, bom, tô decidido, vou trabalhar. Aí, quando eu cheguei aqui para fazer entrevista, né, primeira vez, eu fiz a entrevista na Avenida Brasil, na Elite Brasil, e tinha um carro, na época era um City chumbo, que era o lançamento do ano, assim, tipo, não tinha na rua andando. Eu nunca tinha visto andando. Eu vi o carro, fiquei apaixonado no carro, né? Com um laço vermelho em cima, assim, eu perguntei pro cara, eu falei, por que esse carro tá de pendurado na parede aqui? Ele falou, isso aí o corretor ganha se ele fizer uma oferta ativa. Como assim, oferta ativa? Tem uma lista de nomes, né, de telefones, e o cara vai ligando. Se o cliente que comprar for dessa lista, ele ganha o carro. Eu falei, tipo, como oferta assim? premiada. Né? Oferta premiada. Eu falei, como assim? Não, e o carro tá, tipo, alguém já ganhou, até... Como que é a concorrência e tal? Não, ninguém liga, porque os caras não querem carro popular. Eu falei, como assim não quer carro popular? Tipo, pra mim, a realidade que eu vivia era totalmente diferente, né? Aquele era o carro top do ano, assim, era pra o mim. Sonho, né? Era o sonho. E aí, né, conheci a imobiliária ali e tal. A mulher que fez a entrevista comigo até ligou pro cara que seria o meu gerente depois e falou assim, explica direito pra esse menino aqui, o que ele vai fazer e tal, porque... O cara tá falando que vai vir do Paraná pra cá, né? Vai largar tudo lá, vai vir pra cá pra trabalhar. Os caras contratam uns doidos, mas não tão doidos assim, né? Então. Aí, tipo, você contratar alguém que vem, vai do outro lado da cidade, beleza, né? Paga passagem pro cara, beleza. Mas eu ia largar tudo do Paraná e eu vim pra cá, né? E ela ligou pra ele na minha frente, explica direito pra ele, porque não sei se ele tá entendendo. Eu falei, não, moço, eu já pesquisei o mercado, sei como que é, tal, não sei o quê. Sei que não tem... salário e tal, mas pra minha mãe eu falei que tinha. Eu falei, não, eu vou ganhar um salário e tal. E peguei e vim pra cá. A mãe é complicado, né? Minha mãe no começo falava, filho, vai procurar um emprego. Pra mim até hoje fala. A sua mãe é aqui de São Paulo? Não, é de São Paulo, mas é do interior de São Paulo. Tá. Uma cidade que faz divisa com o Paraná. Por isso que eu trabalhava lá. Qual que era seu apelido no Elite? Eu sempre trabalhei no mercado imobiliário todo com o Gabriel. Teve sempre sorte. foi meu nome. Porque quando eu entrei na Elite, a Elite era uma empresa nova. E tinha acabado de sair um gerente que chamava Gabriel, então, tipo, eu entrei e já peguei o nome Gabriel. E eu saí de lá para ser gerente na Brasil Brokers, que era uma imobiliária grande. E aí tinha um corretor Gabriel, mas como eu era gerente, né, tinha a hierarquia lá, tiraram o nome dele e deram para mim. Então eu sempre trabalhei com o Gabriel. Mas isso é uma coisa rara. Nunca vi ninguém que sempre trabalhou com nome, assim. Cara, quando eu entrei na imobiliária do Coração Gigante, para eu escolher o nome, acho que fiquei umas 3h30 colocando o nome e voltando, colocando o nome e voltando, colocando o nome e voltando. Eu fui gerente de equipe também, né, na Brasil. Eu
pegava um nome, uma lista de nomes disponíveis no RH e dava para os corretores que eu contratava. Mas saía cada nome cabuloso lá que eu até pensava, pô, você vai trabalhar com esse nome, né? Mas não tinha muita Mas opção. é que a gente não entendia a importância do nome, né? Sim, Porque, cara, tem que ser um nome fácil. sim, Porque você vai fazer um trabalho, você vai fazer uma ligação. Tem que ser um nome fácil do cliente entender para na hora de chegar na recepção do empreendimento ele lembrar. sim. Se é um nome que o cliente não lembra, Tinha um corretor que trabalhava comigo que chamava Brodowski. É uma então, cidade de Santa Catarina e tal. sim. Aí, É uma tipo, cidade de São Paulo, se eu não me São engano. Paulo, sei lá, É. é uma cidade do interior. E ele explicava pra todo mundo, nossa, que nome que é esse? Ah, é uma cidade, eu nasci lá e tal, não sei o quê. Mas, assim, de uma maneira marcava, né, porque é um nome diferente, mas é difícil. Você escrever um e-mail, responder um Mas se não e-mail e tal. lembra, aí chega na recepção, a recepcionista fala assim, cara, eu vou chamar outro porque eu não É, consegui te ajudar a não lembrar o nome do posso... corretor. Exatamente. E aí dá problema, né? Sim, com certeza. E quando eu cheguei, só concluindo a minha chegada aqui, né, eu vim para trabalhar na Elite Lar, que era uma empresa de lançamentos populares. Como eu não tinha muita noção de mercado, não tinha nenhuma noção de mercado, eu cheguei uma semana antes, fiz a inscrição no curso do Cresce, né, para ser estagiário e tal. Tirei minha carteirinha lá, só podia começar a trabalhar com a carteirinha de estagiário. E cheguei na empresa no primeiro dia, falei, ó, tá aqui minha carteirinha, tá tudo pronto e tal. Calça branca. Calça branca, não sabia nada, vamos trabalhar. Aí meu gerente falou assim, você tá morando aonde? Ah, morava na Vila Madalena. Ele falou, vou passar lá, você arruma a sua mala, a gente vai pra Itaquaquecetuba. Perto. Pra quem não conhece, Você já conhecia Itaquá? Não, nunca tinha ouvido falar. Nem no Raul Gil. Nem no Que ele Raul Gil, falava né? pras crianças, fala Itaquaquecetuba. Não sabia nem pra que lado ficava. Aí eu falei, beleza, né? Eu falei, mas pra que mala? Não, você vai ficar uns dias lá, tá bom. Peguei minha mala, passamos em casa, peguei minha mala. Galera, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, quem não conhece. Vila Mariana. Vila Madalena. Vila Madalena, que é onde tem o Ponte dos Barzinhos. o Ponte e dos tal. Barzinhos, o Beco Beco do Batman. Beco do Batman. E aí Morava- você vai pra Itaquá. Itaquá é um nome carinhoso, Sim, né? Nome carinhoso. E muda um pouquinho, né? bastante. É tipo você tá assistindo um filme de romance pro terror, né? Sim. E como que foi pra você? Então, pra mim era tudo novidade, né? Sim. Então, a gente demorou 1h30 mais ou menos pra chegar de casa até lá. E eu vi que demorou, então sabia que era longe pra caramba, né, de carro. E aí eu cheguei lá, tinha, tipo, sei lá, uns 100 corretores no plantão, mais ou menos. No caminho, a gente passou em um lançamento que a empresa estava fazendo. E um corretor lá, que hoje é meu amigo, né, se tornou meu amigo no mercado e tal, me explicou mais ou menos a rotina do empreendimento, né, como que funcionava e tal. O gerente falou, isso aqui não conhece nada, tá perdido, tá cego aqui, explica tudo para ele. Aí ele me explicou, né, como que funcionava o plantão, a roleta, maquete, como que ele apresentava e tal, e me apresentou a tabela de vendas. Era um empreendimento em Guarulhos, da Atua Consultora, e ele me mostrou o fluxo de pagamento e era tipo entrada de, sei lá, 20 mil na época, e intermediárias de 50, uma única de 150 e financiamento bancário. Uma coisa mais ou menos assim pro dia de hoje, né? Não lembro o valor certinho. E aí eu perguntei para ele, mas esses 20 mil reais aqui, a pessoa paga como? Ele falou, não, paga à vista, no ato. Não, no ato como? Ué, vem aqui e faz uma TED, eu dou um cheque de 20 mil. Eu falei, e vende? Ele falou, vende, ué. Pra mim, a minha realidade era tipo muito de difícil, né? um carro de 15 mil parcelado de 60 vezes. Então, tipo, eu não conseguia entender os valores. Hoje, né, já tenho um certo tempo de estrada, hoje é o contrário. Às vezes um cliente fala pra mim, tem um terreno de 30 mil. Eu confundo, né? A gente pensa, 300 mil o terreno? Não, 30 mil. E, tipo, como eu tô em mercado diferente, eu lembro dessa época que, tipo, 20 mil pra mim assustou, né? Sim. Então... E quanto tempo você ficou de corretor? Até hoje. Hoje tem... Mas aí você teve um período que você virou gerente, né? Sim. Aí você ficou como corretor de lançamento. Isso. Eu trabalhei, eu acho que foi muito rápido, assim, quando eu virei gerente. Foi uns 6, 7 meses, mais ou menos. 6 meses, menos de um ano. E performou?
Sim, nesse produto de Itaquá que eu fiquei, eu trabalhei o primeiro mês inteiro sem receber R$ 1, sem nada. Ficava na casa do corretor, né? Tinha uma casa alugada pela empresa, que ficava lá 20 corretores. E a gente trabalhando, panfletando e tal, fazendo um trabalho de corretor calça branca. Chegou na época do lançamento, não vendeu nada. Conta um pouquinho pra gente. Muitas pessoas não sabem, talvez já ouviram falar, Sim, talvez nem sonham como que funciona, né? E eu costumo dizer que esse nosso bate-papo aqui, o água, café, o chopp gelado, a ideia do água, do café, do chopp gelado é trazer todo mundo, todo o público para dentro desse bate-papo, é sim. comunicar todas as partes, porque todo mundo precisa de água, muitas pessoas tomam um café e algumas pessoas gostam do chopp. Então é trazer Sim. todo mundo para dentro dessa comunicação. Costumo dizer que o anônimo é a pessoa que faz o mercado imobiliário de verdade. E o que a gente falou até no último episódio, né? Que ninguém posta comendo ovo, né? Sim, Mas o carro do ovo tá todo dia na rua vendendo e vendendo bastante. sim. Então é mostrar essa realidade, né? O que é a casa do corretor e como que é ficar na casa do corretor? Ah, é E uma. qual o perfil de quem fica na casa do corretor? Então, na época, né, o mercado imobiliário estava estourado, assim, era um boom no mercado de trabalho muito forte. Então, assim, pessoas que não se davam bem na sua profissão viam no mercado imobiliário um escape. O que hoje é o Uber, por exemplo, era o mercado imobiliário naquela época. Hoje ainda tem muito disso, né, que a pessoa entra vislumbrando ganhar o dinheiro rápido e tal, O estou mas como corretor, né? está como corretor, fica um período e tal, mas não se sustenta, né? Então, na casa do corretor, era 20 corretores dormindo lá, trabalhando. Todo mundo, ninguém recebia o salário, então todo mundo estava focado num objetivo final, que era vender. A gente trabalhava com um produto que estava em pré-lançamento, então, ou seja, o cliente, se ele chegasse no dia, ele não poderia comprar, ele teria que esperar o habite e tal, Montar pasta. montar pasta, esperar a incorporação, né, registrar a incorporação para poder assinar o contrato. Então a gente ficava montando pasta. O nosso trabalho diário era ir para a roleta e ir para o plantão de vendas para colocar o nome lá para ser sorteado, né? E aí ficava tipo, a ordem de atendimento. Então, se eu pegasse até o 10, por exemplo, eu tinha que ficar no plantão, porque se entrasse 10 clientes lá, o 10º eu atenderia, teoricamente, né? E o restante ia para a rua para tentar prospectar os clientes que não iam para o plantão, né? Que estavam nas suas casas, nos comércios e tal. E então, à noite era um trabalho frenético de etiquetar panfleto, né? A empresa dava pra gente etiqueta com o nome e telefone do corretor, a gente ficava lá, O gerente levava lá, né? levava lá, deixava lá os suprimentos, né? Eu falava que era. Eu trabalhava com documento na empresa, para não falar panfleto, né? Sim. Então a gente tinha lá bastante material da incorporadora e da imobiliária que levava as etiquetas lá, etiquetava, ia nas casas, entregava. No primeiro mês a gente achou que ia vender muito, né? E como a gente fazia muito trabalho externo, a gente montou tipo um caixa único da nossa equipe. Então eram, sei lá, 10 corretores na minha equipe que se um vendesse, dividiria pelos 10. A gente entrou nesse consenso É uma sociedade, na né? sociedade. Eu não tinha experiência nenhuma, então para mim foi ótimo, porque pensei assim, se chega um cliente para comprar e eu não sei atender, meu sócio vai atender e eu vou ganhar. Então eu entrei no caixa único deles lá e a gente, né, ficava o dia inteiro na rua, entregando panfleto e tal. E o primeiro mês saiu o lançamento lá, não vendeu nada. Na época do lançamento, no final de semana, eu lembro que o apartamento era 90 mil, o valor do apartamento. E no final de semana, a consultora aumentou 5 mil, tipo, foi para 95. E aí todo mundo xingando e tal. Eu pensando assim, pô, mas 5 mil, o cara que vai pagar 90 paga 5 a mais, né? E os corretores, não, vai cair minhas pastas tal, todo mundo bravo. E aí, realmente, no lançamento a gente não vendeu nada. E aí deu uma certa decepção, né? Porque, pô, eu vim de longe para um trabalho e tal, e não aconteceu. E aí conversei com o meu gerente, ele falou, não, fica mais um pouco aí que a gente vai lançar outro produto e aí eu coloco você nesse produto, lá eu tenho certeza que você vai vender. Mas na casa do corretor,
é só pra galera entender. É pessoas que geralmente moram em outra região, Sim. que ficam alocadas nesse lugar, né? É, porque a empresa não tinha muitos corretores aqui da região, né, da Zona Leste. Então vinha gente de São Paulo inteira, do centro, da Zona Oeste, Zona Sul. Geralmente corretores jovens, né, que não tinham família e tal, então conseguiam Fica a morar semana lá, inteira na ficar a casa do semana corretor. inteira. Tirava um dia para voltar para casa, para levar roupa para lavar e tal, essas Um coisas. ou outro cozinha Pedia Habib's todo dia. e fica lá. Ficava Quantas lá. pessoas ficavam na casa do corretor? Ficava umas 25 pessoas, mais ou menos. Sim. A Então, casa era enorme. geralmente pessoas que vêm de outro estado, vêm de outro bairro, Sim. fica trabalhando o dia inteiro. Aí, por conta Profissionais de emergentes, logística, né? fica na casa do corretor, né? Sim. A gente tinha lá gente do Maranhão, do Piauí, do Pará, muita gente do Sul. Então, profissionais como eu, que saíram de uma região do país para vir trabalhar em São Paulo, encontraram no mercado imobiliário Uma oportunidade. e estavam lá buscando, né? Então, tinha gente do Brasil inteiro lá na casa do corretor e tal. Legal. Gabriel, a gente está no momento aqui que a gente tem a dúvida do corretor. Bora lá. Então a gente vai entrar em contato, vai ligar aqui para o especialista e hoje a gente tem a dúvida do corretor Alberto, que ele quer tirar a dúvida do que é o test drive do imóvel. Então vamos ligar para o especialista para entender um pouquinho. Fala Vinéia, tudo bem? Eu estou entrando em contato com você porque o corretor Alberto quer entender um pouquinho sobre o test drive do imóvel. Olá pessoal, eu me chamo Vinéia Rodolfo Cash e vim aqui apresentar um pouquinho do que é a Camaro TDH, a imobiliária que transformou aí um modelo de negócio em startup do mercado, fazendo nada mais, nada menos que test drive do imóvel. É isso mesmo. Ao longo dos 11 anos, né, experimentando e atuando nesse mercado como corretora de imóveis e gestora, a gente pôde solucionar e buscar algumas dores onde o comprador do imóvel poderia testar o imóvel antes de comprar e onde o vendedor poderia aí ter a sua venda programada. Após esse período de 3 anos operando nesse mercado test drive dentro da imobiliária tradicional, percebemos que tínhamos aí um modelo de negócio solucionável, onde a gente poderia chegar sim para outras imobiliárias, outros corretores de imóveis, fazendo com que essa solução, esse modelo de negócio se tornasse aplicável através de um modelo de uma licença. Estamos há pelo menos 1 ano e meio operando com a test drive do imóvel a nível de Brasil, já ultrapassamos um pouquinho a fronteira, né, chegando ao exterior, onde a nossa licença já opera com os profissionais do mercado, ensinando, treinando através de uma plataforma de comunidades virtuais e também de créditos bonificados para cada licenciado. Nada mais é, em resumo, uma operação que faz a gente converter uma locação tradicional para uma compra e venda por um processo todo estudado, passado por laboratórios e muito eficiente ao resultado final. Convido vocês a conhecer um pouquinho mais da Camaro TDH e fico à disposição para qualquer dúvida. Isso aí, muito obrigado. Meu amigo Gabriel, vamos lá. Saiu do lançamento, corretor, performou, casa do corretor. E aí você virou gerente, né? Eu saí desse lançamento, fui para outros, né? Passei por outros lançamentos da imobiliária. E aí comecei a vender, fiz a minha primeira venda, recebi a minha primeira comissão. E aí comecei a performar dentro da empresa, né? E o meu gerente foi convidado a ser superintendente de atendimento online na Brasil Brokers. E ele me chamou como gerente, né? Ele tinha que ter gerentes abaixo dele. E aí eu né, fiquei um pouco receoso em aceitar o convite, feliz, né? Porque fui reconhecido como profissional, né? A gente fica feliz pela oportunidade e tal, mas um pouco receoso porque eu não ia mais atender clientes e fazer vendas, né? Deu um medo? Deu bastante. Mas fui com medo mesmo. Isso aí. Eu ia gerenciar pessoas, né? Então, é totalmente diferente você fechar uma venda, você depender do seu resultado. Eu dependeria do resultado de outras pessoas.
Mas acreditei na proposta da empresa, fui para lá, fiquei mais de um ano como gerente e boa parte de quem eu conheço no mercado hoje, conheci lá nessa empresa, uma empresa muito grande. Na época, vinha de várias junções, né, de empresas do mercado imobiliário. A Delforte comprou a ePrice, e depois compraram a Frema, então virou Delforte e Frema, e eu ainda trabalhava lá nessa época. Depois a Brasil Brokers comprou, e na época eles estavam fazendo várias aquisições. Hoje é a Biara, né? A Biara era concorrente nossa na época, hoje faz parte do grupo e assumiram o nome de Abiara em São Paulo. E na época era a maior imobiliária da América Latina, então a gente tinha uma estrutura assim Fantástica, né? fantástica, fora de série, e eu trabalhava com atendimento online. Então tudo que eu sei hoje do mercado digital, um pouco veio da base que eu aprendi lá como gerente de atendimento online. E qual foi o desafio que o Gabriel enfrentou quando ele saiu de corretor para virar gerente? O desafio principal era gerenciar pessoas, né? Como eu disse, a gente deixa, você sai de corretor para gerente, você deixa de atender cliente e começa a atender corretores. E eu nunca tive um resultado expressivo assim a ponto de, eu não preciso mais trabalhar, ou eu fiquei rico como corretor. Eu tinha um resultado satisfatório para mim, mas não era estourado assim, digamos assim, né? Então eu não conseguia falar pro corretor, faz isso que você vai estourar. Não, eu falava pro cara, eu fiz assim, é ralando, é trabalhando, é atendendo, ligando para cliente, chegando cedo no plantão para não perder roleta, mostrava o meu dia a dia para ele, e aí o cara que estava motivado, ele fazia 2, 3 meses, se ele vendia, ótimo, ele continuava, se não vendia, o cara caía fora. Quantos corretores chegaram a fazer parte da sua equipe? Eu tinha uma equipe média de 30 pessoas, que era o que eu conseguia alocar na minha escala, né? Que a gente tinha vários gerentes, a gente tinha uma escala de atendimento, então eu sempre tinha na média 30 corretores, mas que passaram pela minha gestão foram mais de 150 corretores. E como que era para dar treinamento para essa galera? Então, a gente tinha... Eu tinha uma política de reuniões 1 a 1, né, que a gente fazia semanalmente. Então, eu tinha uma escalinha lá, chamava cada um dos corretores, sentava, conversava com eles. E eu via que, às vezes, o treinamento técnico não era necessário. Mas o corretor precisava de uma conversa, de um papo, de um carinho, sei lá. O meu superintendente sempre falava isso. Todo mundo é carente, independente da profissão. Então, senta com o cara, conversa, pergunta como que tá a família dele, deixa o cara falar. E era isso que assim, eu tinha a minha equipe próxima de mim, que às vezes eu ficava no atendimento lá até 10 da noite, né? A gente tinha turno das 10 da manhã às 10 da noite. Ô Gabriel, a gente vê no mercado de lançamento acontecer muito isso que aconteceu com você. O gerente, ou o superintendente, ou o diretor, ele recebe uma oportunidade e aí ele traz pessoas que são da confiança dele para um cargo de confiança também. Sim. E com isso essas pessoas elas precisam trazer mais corretores. Exato. E nem sempre essas pessoas estão preparadas e às vezes tomam esse susto que você tomou, né? Sim. Cara, como que vai ser? E qual é a dica que o Gabriel pode dar para esses gerentes recentes? Posso dizer gerentes calça brancas? Que se depararam com isso, que se encontram nessa situação. Porque a gente sabe que esses profissionais, eles têm dificuldades em dar treinamentos, eles têm dificuldades em contratação. Qual que é a dica que o Gabriel, por ter passado por isso, pode dar para essa galera? Usem filtro solar. Cara, assim, é entender que não é mercado imobiliário. Ser gerente comercial, gerente de equipe, seja no mercado imobiliário, seja vendendo seguro, seja fazendo qualquer coisa, você trabalhar com pessoas. Se você respeitar o espaço dela, respeitar a opinião dela e tentar adequar, né, a forma de trabalho dela dentro da sua equipe, você vai ter sucesso com certeza. Tem muita gente que é um excelente corretor, mas é um péssimo gerente.
outros que são excelentes gerentes, mas nunca performaram bem como corretores. E tem treinadores excepcionais que também não performaram como gerentes. Eles conseguem passar para o corretor uma segurança de como fazer um atendimento, uma segurança de como fazer um follow-up, alguma coisa do tipo, mas na prática ele não executou. E muita gente critica isso. Ah, o cara está dando treinamento, mas ele nunca foi um bom corretor. Ele nunca vendeu muito. Mas a qualidade dele é sendo treinador. Sim, você tocou num ponto extremamente importante. Extremamente importante. Quando eu entrei, eu fiz venda e fiquei um período de 5, 6 meses sem vender. E saí do mercado de lançamento e vim trabalhar no mercado de terceiros. Certo. E aí tinha um pessoal que era fenômeno em vendas. Eu me especializei e fui mais para a área de captação. Comecei a performar. E quando eu recebi o convite do Denis para abrir a DF, o Denis, cara, fenômeno em vendas. E eu, muito distante daquilo. Sim. Cara, eu fui fazer curso, fui me especializar e consegui performar em vendas depois. Mas eu sempre gostei muito e tive mais resultado com captação. Eu também. Hoje o nosso gerente, o Augusto, ele não foi um corretor de alta performance, mas ele é um gerente extremamente competente. Entrega todos os resultados. Sim. Se a gente julgasse pela performance de corretor, a gente não tinha o grande profissional que a gente tem hoje. Hoje, exatamente. E é um aquele exemplo. Negócio, se você julgar um jacaré pela capacidade de subir em árvore, ele vai Sim. ser um péssimo jacaré, no caso. É por isso que hoje, grandes empresas, e a gente não usa isso no mercado imobiliário, eu estava até falando sobre esse tema hoje, a gente não costuma usar ainda, quando eu falo a gente, eu digo, porque é um grande percentual do mercado imobiliário, a gente não usa uma avaliação de comportamento para entender o perfil de cada profissional na hora de contratar. A gente não tem uma análise psicológica. Uma análise DISC para entender se o cara que os é RHs fazem influente, para ver hoje. se ele tem perfil de vendas ou não. Sim. Né? Então vai muito do dia a dia. E o mercado imobiliário, como a porta de entrada é muito alta, muito aberta, né? O cara tem que estar disposto a trabalhar. Pronto. E você acha que isso não é um problema do mercado imobiliário? Sim, muito. Eu acho que a gente teria um mercado muito mais profissional se a porta de entrada não fosse tão aberta. Eu quero te fazer uma pergunta que pode te colocar aí na corda bamba. Bora. Você, como já foi gerente, hoje é dono de imobiliária, já teve a oportunidade de conhecer vários profissionais que entraram e saíram do mercado. Sim. Já qualificou diversos profissionais, até por conta dos cursos de fotografia também. No seu ponto de vista, é mais fácil desenvolver pessoas novas no mercado ou pessoas que já estão no mercado há algum tempo? Mais fácil desenvolver novas. Por quê? Porque vem sem vícios. Porque eu vou te falar um exemplo prático que a gente vive hoje na minha imobiliária. Eu tenho um corretor que tem 20 anos de mercado, que ele aprendeu a trabalhar daquele jeito e ele trabalha até hoje. E eu tenho um corretor que está começando agora e está sedento de informações. Então, todo dia ele me pergunta, o que você acha disso? E se a gente fizer isso? E se a gente fizer aquilo e tal? Às vezes eu tenho que dar uma segurada nele. O outro eu falo, dá uma atualizada no CRM, né? Dá uma olhadinha lá. Eu sei que você está entrando em contato com os clientes e tal. E assim, como a prática do trabalho é diferente, é muito mais fácil você implantar isso num corretor novo, com certeza. Sim. Porque não tem vícios, não tem aquele negócio de... eu sempre trabalhei muito aberto com os corretores, desde a época do lançamento até hoje. Então, assim, eu vejo muito imobiliário que, por exemplo, não passa o contato do proprietário para o corretor. Uma secretária que liga, agenda visita e tal. Eu acho isso o cúmulo. Eu também. Se a imobiliária não confia no próprio corretor, como que ela quer que o cliente confie no corretor ou que confie na empresa? E por qual motivo o corretor deveria estar ali? Exatamente. Esses dias eu fui dar uma palestra, né? E eu já tinha ido palestrar nesse lugar umas 2, 3 vezes. Cara, e eu fui lá, entrei no estacionamento como se eu estivesse ali todos os dias. Sim. Desci do carro, tava eu, o Denis e a Carol, que
que trabalha, é sócio aqui na nossa agência de marketing. E eu falei, vamos por ali que o elevador é ali. Chegou lá, cadê o elevador? Tiraram o elevador? Não estava mais ali. Tinha uma galera lavando o carro. Eu falei, cara, cadê o elevador? O cara falou, cara, agora é pela escada. Eu falei, então acho que eu só tô no andar errado. Subimos pela escada. Cadê o elevador? Ah, tem que subir mais um lance. Cadê o elevador? Subimos 4 andares de escada. Ou seja, mudou a entrada do prédio. Sim. O novo estacionamento era pela avenida. E eu, com a certeza de que eu já sabia, Foi no errado. fui no errado. Eu cheguei até o lugar, Chegou? mas eu levei muito mais tempo. O caminho foi muito mais longo. Demorou mais e teve mais trabalho. E é isso que acontece muitas vezes no mercado imobiliário com o corretor que é mais antigo. Sim. Ele acha que ele já sabe tudo e ele vai na teimosia. E ele sempre fala assim, eu sempre fiz assim, sempre funcionou. É isso. Só que, como você deu exemplo, ele não sabe que se ele fizer diferente, talvez funcione melhor e mais rápido. E ele tenha resultados melhores. Isso, né, entrando um pouco no assunto da foto, eu exijo que as captações nossas, os corretores, vá conhecer o imóvel e faça as fotos. Uhum. No começo, foi um pouco difícil colocar isso na cabeça deles. Não, mas todo mundo trabalha assim, mas eu não vou trabalhar. Exato. A política da nossa empresa é essa. É como diz a mãe, né? Mas você não é todo mundo. Exatamente. E a chinelada comia, né? E a chinelada comia, né? Então, assim, depois que eles começaram a visitar os imóveis, a tirar fotos, os proprietários começaram a elogiar o trabalho deles e a ficar... Como que eu posso explicar? Os proprietários lembravam deles primeiro, porque uma coisa é você mandar e-mail para 10 imobiliárias e um corretor ir lá. Né? Quando ele lembrar de um corretor, ele vai lembrar do cara que foi lá, apertou a mão dele, conversou com ele, entendeu a necessidade de venda do imóvel, tirou as fotos e tal, mandou para ele depois, como que ficou as fotos e tal. Porque existe o corretor que vai fazer a captação do imóvel e existe o corretor que vai até o imóvel. Exatamente. Tem corretor que entra, faz a foto do imóvel e vai embora. Sim. Não conhece o imóvel, não tenta entender a necessidade de venda. Não faz a pergunta, por qual motivo o senhor está vendendo esse imóvel? Sim. E foi um pouco por isso que eu estudei fotografia, né, para melhorar as fotos e tal. Mas quando eu entrei no mercado de terceiro, eu me destaquei. Às vezes tinha meses que eu recebia mais comissão de captação do que de venda, porque eu queria entender o mercado de terceiro. Então eu ia até o imóvel, conhecia o imóvel, tirava as fotos, não com a qualidade que eu tenho hoje, mas fazia questão de tirar as fotos, conversava com o proprietário. A gente, na imobiliária que eu trabalhava, a gente comprava aquelas listas de captação. Sim. Não sei se você já viu. E aí a gente ligava pro proprietário e falava, pô, mas já é a 10ª imobiliária que me liga. Aí tinha aquele macetinho, né? Você fala, não, eu tô com um cliente interessado, ele visitou um apartamento do lado do seu. Aí o cara, então cadastra aí. Então vem. Então vem ver. O cliente vem junto? Não, o cliente, vou ver primeiro o imóvel e tal. Mas o cliente vem junto? Aí, tipo, eu ia lá, conhecia o imóvel e tal. E a gente via que realmente as captações eram muito precárias, né? O pessoal, já falei isso várias vezes em vários canais de comunicação, aproveitar o seu aqui também. O mercado imobiliário hoje, de terceiro, ainda está acostumado com a época do jornal, que o cara escrevia lá 2QT, 1S, 2V. O cara tinha que ler aquilo, pô, como que eu vou entender que isso é 2 quartos, uma sala, 2 vagas? Você comprava letra no jornal, né? Sim. Hoje não, você tem um descritivo enorme, que você pode escrever a cor da pata do cachorro. Sim. E o corretor não faz isso, ele escreve lá. Ele perde a oportunidade, né? Perde a oportunidade de descrever o imóvel, de, sei lá, tentar conduzir o cliente a uma visita através do texto, né? Uma técnica de copywriting que o pessoal tem falado muito hoje em dia. E o pessoal deixa pra lá, entendeu? Só escreve lá 2 quartos, uma vaga e põe meia dúzia de foto, meia boca que o proprietário tirou à noite quando ele chegou do trabalho. E você olha no portal, tem 10 anúncios iguais, as mesmas fotos, o mesmo texto. Às vezes o proprietário faz um descritivo lá de como que era o apartamento e tal, e o cliente cadastra. Então, o mercado tem que se modernizar. São poucas empresas hoje que fazem diferente, que se preocupam em entender o imóvel e tal. E
E quando eu falo isso, tem gente que fala assim, pô, mas tem bastante gente. Não, tem bastante. Mas ainda é a minoria Sim. que vai até o imóvel, que faz um trabalho legal e tal. E depois disso tudo veio a imobiliária. Quando o mercado de lançamento estava um pouco saturado, né? Assim, deu uma baixa na procura. Isso foi em 2012, 2011, mais ou menos. Aí eu comecei a trabalhar com terceiro. Fui uma imobiliária local lá, comecei o trabalho. E aí comecei a desenvolver, né, esse trabalho de captação. Isso na região de? Alto da Lapa, em São Paulo, Tá. Zona Oeste. Alto de Pinheiros e tal. A gente trabalhava... a imobiliária foi formada por ex-lançamentos, né? Tá. Ex-corretores de lançamentos. Então a gente tinha uma pegada de trabalhar estoque de construtoras. Remanescente. Só que prontos, né? A gente trabalhava os empreendimentos ali da Zona Oeste, Alto da Lapa. Que começou a se tornar uma dor dos incorporadores, né? Das incorporadoras, porque tinha o estoque lá parado, o lançamento não pegava, a imobiliária de bairro não pegava. Que começou a ver aqueles eventos, alguma coisa day, né? Pra queimar os estoques. Isso, exatamente. Even Day, a gente trabalhava com bastante empreendimentos da Even também. Comecei a trabalhar com isso e, né, a imobiliária foi montada para trabalhar com terceiro. Então a gente comprava essas listas, ia atrás dos imóveis e tal. Comecei a ter um resultado expressivo de captação e eu comecei a entender que a foto era necessária, porque eu precisava ir lá, conhecer o imóvel, tirar foto e tal. Eu tive a primeira instrução, digamos assim, nesse mercado, em um evento do Viva Real, chamava Guru do Corretor. Antigo Viva Real. Isso, Antigo Viva Real. Não tem mais. Eu ouvi a Mariana Ferronato falando em um evento que ela fez que o Guru do Corretor não funcionou e tal. Foi um projeto que eles lançaram. Ela e o que era CEO do Viva Real, esqueci o nome Lucas dele. Vargas. Lucas Vargas. Ele estava presente no dia do treinamento, inclusive. E se ela ouviu o podcast aqui, falar para ela que funcionou assim, que tá vendo? Eu fui um dos caras que fui em um dos treinamentos acho que era Consolação, se não me engano. Na Bela Vista. Bela Vista era um prédio antigo e tal. O primeiro prédio deles, acho que é exatamente na Consolação. E aí, lá ela falou da importância da foto, da câmera grande angular, e aquilo ali, tipo, me deu que um start. Pô, eu preciso trabalhar com isso. Né? Eles falavam de fazer vídeo no YouTube, que ninguém fazia. Você não consegue fazer um vídeo, não tem, né, a destreza para fazer? Coloca 10 fotos lá no vídeo e uma musiquinha que o seu anúncio vai ter uma relevância maior e tal. Falei, pô, vou fazer isso. E aí eu comecei a estudar fotografia imobiliária, isso em São Paulo ainda. E um amigo me chamou para trabalhar aqui em Suzano, né? Minha esposa mora na cidade, era amiga dele também. Eles foram meus corretores, trabalharam na minha equipe lá em São Paulo. E ele falou, pô, a gente vai montar uma imobiliária e a gente vai trabalhar com lançamento em terceiro. Vem aqui para tocar o terceiro com a gente. Eu falei, pô, imobiliária, né, em Suzano, ia lá de final de semana para ir na casa da namorada, que hoje é minha esposa, e não conhecia nada da cidade. Conhecia a casa dela, os restaurantes que a gente ia e tal, mas nada, né? Mas tava, né, sozinho no mundo, eu falei, não, vou lá, vou fazer um teste, se não der certo eu volto para São Paulo e tal. E aí, entreguei meu apartamento em São Paulo, fui para lá, para Suzano, e comecei a MK Imóveis em 2014. E começou a vender imóvel popular, né? Popular, nessa época, eu já tinha uma certa experiência, né? Quando os corretores falavam assim, esse apartamento é 180 mil, e eu trabalhava com ticket médio-alto lá, em São Paulo. Então, na imobiliária, só tinha cadastrado imóvel acima de 800 mil. E aí eu demorei um tempo para entender, tipo, 180 para 800, 1,5 milhão, 2 milhões. Então, essa diferença de valor deu uma bugada assim no começo. Mas o corretor de terceiro, ele tem que fazer a venda, o material de mídia do imóvel, né? E ele tem que ter um conhecimento bom da cidade. E eu ficava perdido, porque o cara chegava e falava assim, você tem apartamento em tal condomínio? Aí eu olhava pro lado, né? Tipo, minha esposa às vezes estava do lado. Tem aquele apartamento assim assado. E na rua tal? Putz, não sabia o nome de rua nenhuma. Perdido. Mas aí, né? Hoje já moro lá na cidade há
mais de 10 anos já, 8 anos lá na cidade. Hoje tem uma experiência legal. E aí, para você que trabalhou com lançamento, foi para imóvel de terceiro, o que você pode dizer? O corretor de lançamento, ele tem menos conhecimento que o corretor de imóvel de terceiro? Do mercado imobiliário, sim. Tenho certeza. O mercado de terceiro é a corretagem na veia, digamos assim. Na veia, né? Você tem que vender 3 vezes. Eu sempre falo isso para os corretores, porque você vende o imóvel para o cliente, depois você vende a proposta do cliente para o vendedor e você vende o financiamento para o cliente de volta. E tem a parte de documentação, né? Que você tem que ir... Na captação, né? Você tem que fazer toda a verificação, se dá financiamento, se não dá, verificar, né, a disponibilidade do imóvel e tal. E no lançamento, você só atende o cliente final. Quando eu trabalhava com lançamento, minha única preocupação era SAT. Na hora de girar o contrato, era um medo danado quando falava SAT. Se o cara cliente não quer pagar. concordou, beleza, o gerente não vai te xingar, assina e vai embora. E o lançamento ainda, hoje, tá bem mais evoluído e tal, o pessoal já tá fazendo análise de crédito no início, né, da venda e tal. Mas antigamente, não era assim. Você assinava o contrato e o cara ia financiar daqui 3 anos. Então você falava pra ele, sua parcela vai ficar R$ 1.500. Chegava tinha lugar que você já saía com o cheque na hora, né? Sim. Nos primeiros lançamentos que eu vendi, a gente já saiu com o cheque nominal já. Picava o cheque, já põe no bolso e vai embora. Correr para depositar. Até tem uma história engraçada que eu estava trabalhando num lançamento nessa primeira empresa. E eu ia de ônibus, né? Não tinha carro, nada e tal. Lá na Zona Oeste, esqueci o nome do bairro lá, Granja Viana. E lá não pega o cartão bom, né? Era um cartão diferente lá de Barueri e tal. E aí eu fui de ônibus até lá. Eu falei, bom, vou sacar um dinheiro numa conveniência que tem pra comprar passagem de volta. E aí a gente assinou uma venda, eu coloquei um cheque, eu acho que era 15 mil no bolso. E na hora de vir embora, o caixa eletrônico não tava funcionando da conveniência, era tipo umas 9 da noite já. Aí eu, puta, como que eu vou voltar de busão, né? Aí parou o ônibus, eu falei pro cara, eu tô só com o cartão aqui, não sabia que não funcionava e tal. Tô tentando sacar o dinheiro, também a máquina não tá funcionando. Ele falou, entra lá pelo fundo. Beleza, não tem problema. Aí eu, vergonha, né? Tô sem dinheiro pro busão e tô com um checão no bolso aqui e tal. A gente tem história aí pra contar. História é o que não falta pra quem trabalha na corretagem, né? Exatamente. Ô, Gabriel, qual que é o desafio pra quem tem imobiliária hoje? Cara, são muitos. A gente é refém do mercado financeiro nacional, da economia. Então, se a Caixa muda a diretriz, o mercado imobiliário sente na hora, porque principalmente o mercado de terceiro, né, a gente depende do financiamento imobiliário. Tanto que em 2018, né, quando a Caixa cortou o financiamento para imóvel usado, né, derrubou para 50% a cota de financiamento, muitas imobiliárias quebraram. Cara, a gente quase entrou nessa. A gente passou por um período muito difícil também nessa época, e foi uma época de virada de chave, assim, que eu usei a fotografia, né, tudo que eu tinha aprendido já de fotografia, para me reinventar no mercado e conseguir me superar. Mas 2018 foi um ano bem difícil. A gente é muito dependente do mercado financeiro, dos bancos. O ano passado a gente viu uma queda drástica de taxa de juros. Então a gente estava trabalhando aí com Itaú com 5,60, mais poupança, a Bradesco foi junto, Santander e tal, agora começou a subir de novo. Então o cliente que não comprou lá, que esperou mais um pouco, hoje ele já não consegue comprar. Sim. E a gente é muito refém disso, né? O mercado é volátil, dependendo da economia, dependendo da inflação, dependendo das políticas de crédito nacionais, né, que é a Caixa e o Banco do Brasil, e os bancos comerciais que abrem e fecham a torneira a hora que eles querem, né? E o nosso mercado, ele envolve muita burocracia, né? Muito. O de terceiro, principalmente, né? O de lançamento, o corretor, ele pega o negócio pronto, né? Então, ele pega a parte de mídia, documentação, tem jurídico na empresa, tem tudo pronto só para ele vender. Ele atende o cliente final e acabou. A consultora faz o resto. No mercado de terceiro, a imobiliária ela tem que fazer tudo, né? Sozinha. Sim. Então, ela tem que analisar a documentação e a gente tem uma burocracia muito forte com prefeitura e cartório de imóveis. Então, às vezes,
a base de dados da prefeitura não casa com a do cartório, aí o banco não aceita, pede para retificar. Na prefeitura, qualquer coisa que você protocola é 10, 15 dias, isso em qualquer cidade. Exatamente. Aí você vai no cartório, o cartório não aceita aquele modelo de requerimento que a prefeitura mandou, você tem que fazer um requerimento diferente e tal. E hoje está muito mais digitalizado, mas há um ano atrás não era assim. E demorou demais, né? Foi nesse período aí dos 50% que a gente passou por um grande desafio, cara, e a gente precisou reentender o nosso modelo de negócio. Foi quando a gente entrou para o mercado de lançamento. Sim. E a gente entrou para o mercado de locação. Foi aí que o nosso negócio deu um 360, a gente teve uma mudança para positivo. Talvez seja aí algo que veio para o nosso bem, passar por aquele entendimento, né, Sim. por aquele desafio, mas foi um choque. Muitas imobiliárias naquele momento também fecharam as portas, muitos corretores saíram do mercado e foram aí trabalhar com outros mercados Muita gente fala, né? Voltei para minha área. Se eu voltar para minha área, eu tô lascado, porque minha área é o mercado imobiliário. Porque pra gente não existe outra opção, né? Sim. Por mais que a gente sabe que existe pessoas, e eu acho que hoje menos, cara. Hoje eu acho que tem menos pessoas arriscando no mercado imobiliário Sim. do que tinha antes, né? Mas eu acho que concordo com você que é um muito desafiador, né? Se abrir uma imobiliária, você já começa um mês cheio de custos. Sim. E eu concordo, eu acho que são grandes desafios. A gente é muito dependente, né? Então, de repente, sei lá, você vende um terreno, até o que a gente estava conversando um pouco antes aqui, você vende um terreno com a proposta de construir ali 5 casas, digamos. E aí você fala para o consultor, você compra esse terreno aqui, você vai construir 5 casas, você vai vender por X, você vai ter tanto de retorno. Ótimo, beleza, eu comprei. Ele comprou. Se ele não aprovou o projeto naquele ano, talvez o ano que vem muda a diretriz da prefeitura, e aí de 5 ele consegue fazer 2. Aumenta o custo da obra igual foi esse ano. Aumenta o custo... Não viabiliza. O custo do material de construção hoje estourou. Então, inviabiliza qualquer produto. E aí, a imobiliária que estava contando, né? Ou às vezes, não vou te cobrar comissão no terreno e aí você me dá exclusividade. O projeto não sai, a imobiliária não ganha nada. Aí deu ruim, né? Então a gente é muito dependente da economia, né? De qualquer jeito. Não é como um produto que você pega um copo, por exemplo, e fala assim, eu gastei 200 para produzir esse copo, eu vou vender por 205 em vez de 300, 400 para eu pagar meu custo. A imobiliária não tem isso. O custo é fixo e você não consegue, você não tem o poder de pegar o imóvel e falar, não, eu vou vender por X para queimar. O imóvel é do proprietário, a não ser que você tenha imóveis próprios, né? Para fazer isso, né? Para fazer isso. Mas a imobiliária, como ela é prestadora de serviço, ela depende do mercado, depende dos proprietários, que também, né, depende da economia. Então, às vezes, o cara tá bem, ele fala, não vou vender barato, vou esperar melhorar e o ano que vem eu vendo. São vários fatores. Exatamente. Gabriel, estamos indo para o final. Eu quero pedir aí, qual que é o recado que você pode deixar para o corretor de imóveis, para o dono de imobiliária, para o gerente? Qual que é a sua dica? Bom, a dica que eu dou é primeiro conhecer os imóveis. Independente de foto, independente de qualificação do corretor e tal, se você trabalha com terceiro, conheça os seus imóveis, né, vá pessoalmente no imóvel, sinta a energia do imóvel, converse com o proprietário, que foi isso, a gente comentou de 2018, foi isso que a gente fez em 2018, e aí juntamos a questão da foto de qualidade em todos os imóveis para dar a volta por cima. A gente passou um período muito difícil em 2018, pensamos em fechar a imobiliária, e eu falei, não, eu vou pegar e vou tirar foto de todos os imóveis que a gente tem, vou conhecer, vou entender, e às vezes nessa conversa a gente via que estava fácil de vender o imóvel pro cara, porque ele queria um terreno, você tinha um terreno do lado, você podia vender, fazer negócio e tal. Então, o mercado hoje, ele vai muito no automático, né? O cliente manda o imóvel, ele faz a captação lá virtual, digamos assim, cadastra as fotos no site, às vezes ele nem conhece. O corretor vai conhecer o imóvel na primeira visita. Às vezes o cliente comprador conhece mais o imóvel do que ele. Sim. Porque já passou na frente, na frente, já tem um amigo que mora no condomínio, se interessou por aquele condomínio por causa da área de lazer. E o corretor, que é o profissional que tem que instruir o cliente, ele nunca foi no imóvel, não conhece e tal. Eu sempre falo dessa analogia da loja de carro.
Se você for numa loja de carro comprar um carro de 200 mil, por exemplo, você é atendido como um especialista, né? O vendedor que te atende conhece tudo do carro. Sim. E no mercado imobiliário, dos imóveis mais baratos aí, na faixa de 200 mil, às vezes o corretor não sabe o nome da rua, não sabe, ele abre a porta do quarto e fala assim, tem suíte, não sabia que tinha suíte. Falando em carro, quando chega carro novo, os vendedores, eles vão para fazer o teste, né? Sim. Estudam os concorrentes e sabem todas as informações, é isso mesmo. Eu conto isso sempre que me perguntam, eu trabalhava do lado de uma loja de carro de luxo, em São Paulo. E uma vez chegou um Mustang lá, lindo, lançamento e tal. E a gente tava lá fora tomando café. Eu falei, vou lá sapear, né? Conhecer o carro e tal. E a gente entrou na loja e veio um vendedor me atender e tal. Eu falei assim, olha, a gente não vai comprar. Eu só tô, né, sapeando aqui. Vi o carro, achei bonito e tal. Ele falou, posso te dar o atendimento do carro? Como se eu fosse vender, até pro meu treinamento e tal. Eu falei, claro. O cara me ensinou até, tipo, em caso de acidente, como abrir o vidro. O cara sabia todos os detalhes do carro. Quanto que eu ia gastar de seguro, quanto que era o consumo, quanto, sabe? Ele sabia detalhes, assim, de quem vai utilizar o carro realmente. Manutenção, custo de manutenção, tudo. E a gente não vê isso no mercado imobiliário. Às vezes o corretor chega com o cliente, ele abre, né, entra no imóvel e conhece junto. Vamos lá, até dar uma descontraída, vamos conhecer junto com você e tal, não sei o quê. Mas eu acho que o trabalho tem que ser mais profissional. Sim. Então, Gabriel, essa é a minha dica. Eu vou te fazer a pergunta porque na última eu esqueci de fazer pro convidado e foi a única vez que eu esqueci de perguntar e o pessoal me cobrou. Bora. Então eu quero te perguntar, água, café ou chopp gelado? Chopp gelado, né? Já tomei um café, já tomei uma água, agora só faltou o chopp. Isso aí, Gabriel, muito obrigado. Prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Eu gostei muito do seu conteúdo porque realmente corretor para corretor. E a gente tem a oportunidade de falar com o que eu chamo de chão de fábrica, que é quem realmente trabalha no mercado imobiliário, né, que faz acontecer, que atende cliente e tal. E tenho certeza que esse podcast tem tudo para ser um sucesso. Obrigado, cara. Galera, costumo falar, o corretor muitas vezes sabe o que fazer, sabe como fazer, e ele às vezes só não faz. Então, vem com a gente, assina o nosso canal, assiste os episódios que a gente já tem lá e compartilha com seu amigo, tá bom? Água, café ou chopp gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu, até a próxima!